Olha aí, pessoal, a Lívia, filha do Renato Aragão, né, do famoso Didi, acabou participando do podcast do Vilela, né, o Inteligência Limitada, e tentou esclarecer duas polêmicas, né, uma antiga e uma recente agora envolvendo a sua irmã, né, a filha do Didi, a mais velha. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Separei esse momento da entrevista, né, do Vilela com a Lívia e também o historiador que é amigo da família do Didi. Então, bora ver o que ela fala a respeito, primeiramente, né, do que aconteceu, né, pessoal, alguns anos atrás. Uma polêmica antiga, que é sobre o Renato Aragão não querer que chama ele de Didi, e sim de Dr. Renato. Bora ver o que a Lívia falou sobre isso. E que melhor amigo nunca discutiu com alguma coisa, né? Porque, assim, são pessoas diferentes, estão juntos ali pra trabalhar. Claro que em algum momento ou outro vão ter algumas, sei lá, algumas intrigas, mas, nossa, 90% do tempo era felicidade. É isso aí. Agora, o que eu acho... Mas como você falou, senhor Antônio, vamos sobre essa história também do Dr. Renato, né? Que virou uma verdade. Eu sempre escutei e acreditei nessa história que não podia chamar ele de Didi, que era Dr. Renato. Da onde nasce isso e por que você acha que tem essa história? Boa pergunta. Mais uma fake news. Vocês sabem como nasce isso? Então, houve uma fofoca aí que eu acho que é impossível que tenha sido verdade, que meu pai... Como é que é? Mas quem falou isso? Saiu por aí. Circulou na mídia que alguém teria chamado ele de Didi. Pronto, tá. Que ele tava num... alguém falou, que isso não é uma verdade. Alguém falou que ele tava num estacionamento e aí alguém, um motorista... chamou ele de Didi e ele falou assim, não, senhor... Não, como é que é? Não me chame de Didi, Dr. Renato. E aí, quando a gente ouviu isso, a gente ficou assim, em que momento da vida que isso aconteceria? Porque não aconteceu. Então, assim, eu não sei que... Ele nunca se importou em ser chamado Nunca, ele ama ser chamado de Didi. Ele ama isso. Sabe qual o problema disso aí, cara? É o seguinte, porque assim, a gente tá contando aqui, aí eu acho que é importante que o Brasil também pense. Qualquer pessoa da rua pode chegar e mandar uma mensagem pra você dizendo assim, eu encontrei o Renato num aeroporto, chamei de Didi, ele não olhou pra Uber mim. Pode ter falado. Sacou? Assim, eu peguei o Vilela de passageiro e ele não me deu oi, sei lá. Então essas fake news são muito assim, é muito fácil espalhar uma notícia ruim e uma coisa que assim, é legal de contar, mas na verdade não é verdade. É aquele caso, né, pessoal? Pode ser mentira, mas também pode ser verdade, né? Qual o intuito da pessoa criar uma fake news dessa assim do nada, sem ter alguma coisa parecida, né? Diz um ditado muito antigo que aonde há fumaça, há fogo. Mas aí só Deus e o Didi vai saber se isso realmente aconteceu. Mas vamos falar aqui também dessa questão, né, pessoal, atual, né? Da treta atual, dessa polêmica que o Didi ficou envolvido aí nas últimas semanas, que é envolvendo a sua filha mais velha, né? Que está trabalhando de Uber e também fez vaquinha na internet. E antes que eu mostre para vocês aqui sobre esse assunto, essa polêmica atual, vale lembrar que o Didi era um dos convidados para esse podcast, mas acabou não indo, né? Não sei o real motivo, mas ele acabou não participando do podcast e foi esse historiador aí. Na verdade, quem ia com a Lívia era o Renato. Mas enfim, vamos ver o que a Lívia esclarece sobre essa polêmica aí. Ela realmente não tem ajuda do pai Didi, a filha mais velha? Vamos ver o que ela fala aqui. Eu tava perguntando da família porque o pessoal tá perguntando muito sobre a filha mais velha, né? A Ju? É. Sim. Então, e qual é a polêmica? Do Uber, né? Então, eu não entendi por que foi polêmica. Primeiro, outra fake news. Vamos lá. Vamos às fake news. O Renato esconde os filhos. Isso. Eu não sei de onde que tiraram que ele esconde, até porque, primeiro que tá na biografia, segundo que tá no Google. Então, assim, é porque cada um tem a sua vida. Cada filho tem sua família. Eu sou tia de 10 sobrinhos. Então, assim, você tem noção do tamanho da família. E quando você tem a sua própria vida com a sua família e tudo mais, você acaba sendo mais, assim, não é distante da gente. Mas, por exemplo, eu moro com os meus pais, então tô sempre mais junto com eles. Tô sempre aparecendo, então a gente acaba se encontrando em momentos mais pontuais, ou sei lá, tem meu WhatsApp, a gente fala direto no WhatsApp, então não tem isso. E aí a história da Juliana, quando apareceu, por exemplo, a gente viu que ela fez uma vaquinha. Só que a gente viu junto com as pessoas. A gente viu na matéria que saiu. Eu não sabia. A gente não fazia ideia. Eu falei, gente, como assim? Não entendi nada.
E assim, a Ju, ela morava com a Marta nos Estados Unidos durante muitos anos, trabalhava lá também, inclusive em posto de gasolina, porque ela sempre amou carro, dirigir, enfim. E depois de um tempo, ela foi casada, se divorciou, teve a Júlia, que mora com a gente. E aí a gente, a Ju. E aí o que aconteceu? Ela veio morar com a gente, ficou com a gente há mais de 10 anos. E aí, no início desse ano, ela resolveu sair de casa, porque ela tem 48 anos, ela pode, enfim, escolher onde ela quer morar. Exatamente. E aí foi isso. Então, quando saiu na notícia, a gente ficou assim... Gente, mas a notícia foi sobre a vaquinha ou sobre ela? A notícia foi sobre a vaquinha, que, enfim, foi uma escolha dela ter feito. Se ela quisesse, ela teria falado com a gente. A gente também se surpreendeu com essa notícia. E também polemizaram o fato dela ser Uber, que eu não vejo problema nenhum. A gente não vê problema, porque é um emprego legítimo, claro, né? Então, ela sempre gostou de dirigir. Ela era Uber de pets, aí agora ela tá sendo Uber. Ela levava a Júlia direto pra escola. Ela sempre gostou disso, trabalhava em posto também antes. E foi isso, aí virou uma polêmica pelas pessoas também não conhecerem tanto ela e os outros filhos, porque são pessoas mais reservadas, são discretos. Então não tem... O que se falava do teu pai não ajudar ela? Qual foi a polêmica? Então, foi exatamente isso, porque as pessoas estão descobrindo agora os outros irmãos. Então, tá vindo à tona os outros irmãos que são pessoas mais discretas, têm as suas vidas. Cada um trabalha na sua área. Um é diretor, o outro é músico, o outro é roteirista. Então, assim, a Ju, que agora trabalha em Uber, então... Não sei por que se polemizou uma coisa que é tão simples. Cada um teve a sua escolha de trabalhar com o que quiser. E é isso. É isso, né, pessoal? Mas, afinal de contas, ela não explicou se o Didi ajuda ou não a Juliana, né? A Ju, que é a filha mais velha dele. Ela não deixou isso claro. O Vilela até questionou ali sobre a ajuda do Didi e ela só disse que polemizou por conta disso aí. Vocês viram o que a Lívia falou aí, mas pra mim não esclareceu nada, né, pessoal? Na verdade, ela tinha que falar, né? O Didi ofereceu, né? Meu pai ofereceu ajuda para ela, uma casa para ela e ela não quis. Mas eu acredito que não é bem esse assunto aí. Para falar a verdade para vocês, o Didi tem total condições, né? De não só colocar ela para morar na casa dele, mas como também alugar um apartamento ou dar um apartamento para Ju e também dar condições dela trabalhar num emprego melhor. Não que o Uber, né, pessoal, não seja uma profissão digna, mas tendo fora aí toda essa história do Didi aí, ela tinha condições de trabalhar num lugar melhor e ganhar muito mais, né? A gente sabe disso, mas fazer o quê, né? Problema de família, só eles vão entender. Então tá aí, né, essas duas polêmicas aí esclarecidas pela Lívia lá no podcast do Vilela. Inclusive, se você quiser ver a entrevista todinha, né, pessoal, tem várias coisas bacanas por lá que aconteceu nessa entrevista. Uma entrevista de quase 3 horas, né, 2 horas e 46 minutos para ser mais exato. É só você clicar no link aqui na descrição, vou deixar aí o podcast do Vilela, essa entrevista completa se vocês quiserem. E se você não for inscrito no canal, já aproveita e já se inscreva aqui, tem vídeo todos os dias. E deixa aquele like se você gostou do vídeo. Comenta aqui também o que você achou dessa história toda. Vou ficando por aqui, tchau, obrigado.